Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda, vai passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhento e até mesmo gente falando. Não repare, beleza? Vamos para as notícias aqui do Mengão que estreia hoje no Campeonato Carioca. Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Rapaziada, é o seguinte, o Mengão estreia hoje no Campeonato Carioca contra a Portuguesa às 18 horas, hora de Brasília, beleza? No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ou seja, no campo do Volta Redonda, porque o Maracanã está em reforma do gramado e só vai voltar a jogar na quarta rodada, se não me engano, terceira ou quarta rodada, beleza? Então o Flamengo está em manutenção no gramado para deixar o Pichuca, o gramadinho do Maracanã. Então o Flamengo vai estrear lá em Volta Redonda. E o Wallace, que voltou um pouco antes aos treinamentos, está escalado para o jogo de hoje contra a Portuguesa. Ó, vai ser o goleiro Léo Nanete, o lateral direito Daniel Salles, Iago zagueiro lá pelo lado direito, João Victor zagueiro pelo lado esquerdo e Johnny lateral esquerdo. Pablo Lúcio no meio campo, Bruno Xavier no meio campo e Guilherme Gomes no meio campo. Aí pela ponta direita vai ser Douglas Telles, ponta esquerda Joshua e no centroavância, no ataque, o Wallace, beleza? Então esse é o time que vai enfrentar a Portuguesa. Começa hoje o Campeonato Carioca, vai ser transmitido pela Rede Globo e pelo Premier. Não vamos ter no GE TV. Tentei procurar para ver se ia passar no YouTube e não vai ser TV aberta, Globo e Premier, beleza? Então esse é o time escalado do Flamengo, horário 18 horas, Raulino de Oliveira em Volta Redonda, um calor desgramado, mas vai sair às 18 horas, beleza? Transmissão Globo e Premier, só molecada, beleza? Então é isso. Ó, só para a turma aqui, que a turma fica tendo uma esperança de ver o Ryan Roberto, que é uma das estrelas da base, tá todo mundo querendo ver ele jogar contra de pessoas, jogadores profissionais, no profissional, ver como é que ele se sai. Ele está com uma lesão na coxa, tá? Então por isso ele não vai ser escalado. Talvez ele seja escalado só no terceiro jogo. Ele está se recuperando bem, mas está com uma lesão muscular, por isso não pode jogar. Infelizmente, não vamos ver o Ryan Roberto jogando um jogo contra um time profissional, disputando um campeonato profissional. Infelizmente, não vai ser dessa vez. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Ó, e o Flamengo negou a proposta por Breno Bidon, graças a Deus, porque eu falei 25 milhões no Breno Bidon, mas ele tem 20 anos, é muita coisa. O Flamengo tem jogadores igual a ele, ou até melhores na base. O Felipe Luiz precisa começar a olhar para a base. Graças a Deus vamos ter 3 jogos contra profissionais da turma da base, já tivemos contra o Mirassol, e essa turma tem condição de mostrar para que você quer pagar 25 milhões no Breno Bidon. Essas informações eu disse ontem que eu achava muito estranho. O Breno Bidon ele foi questionado no Corinthians muitas vezes durante o ano. Não é esse jogador todo que estão falando. Ele fez uma boa partida contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Beleza, fez. Mas não é porque faz uma partida num jogo que você passa a valer 25 milhões de euros. E o Flamengo desmentiu e disse que não é essa a prioridade. Até porque não compensaria pagar 25 milhões de euros num jogador onde, no setor que ele tem Pulgar, De La Cruz, Saul e Jorginho. Como é que ele ia competir? Ia ser reserva. Tá entendendo? Não é para agora. Esse tipo de jogador não é para agora. O Flamengo já tem as prioridades dele. Beleza? Então o Flamengo descartou, beleza? A contratação de Breno Bidon. Beleza, rapaziada? Por menos é o que está aqui no Bola VIP Informações. E outra lá, ó. Thiago Almada toma a decisão após a sondagem do Flamengo e dá preferência por continuar na Europa. Isso aí eu falei ontem. Esse negócio do Thiago Almada, ele tá muito estranho. Estão falando que o Palmeiras só ofereceu, primeiro 20 milhões de euros não é o preço dele. 20 milhões de euros é por 50% do seu passe. E eu falei, pessoal, é muito difícil o Thiago Almada vir, porque não é nem pelos 20 milhões de euros. É pela vontade do jogador. Quando ele veio para o Brasil, ele não queria vir para o Brasil.
O John Textor falou para ele, ó, você vai jogar lá e no final do ano eu trago você para a Europa. Eu negocio você com a Europa. Ele foi para a França e agora está na Espanha. Ele quer continuar na Europa. É o plano de carreira dele. Ele não quer ficar no Brasil, ele não queria nem vir para o Brasil. É que ele pegou essa janela e porque o John Textor tem times na Europa, falou, não, eu garanto você. Não só ele, mas o o Luiz Henrique também. Foi desta forma, entendeu? Então, o Palmeiras está tentando comprar, o Flamengo chegou lá, fez uma sondagem, o Flamengo não fez proposta, sondou o jogador. O que o Flamengo quis dizer? Quais os seus planos? Você tem pretensões de vir jogar no Brasil, voltar a disputar campeonato sul-americano aqui na Sul-Americana e tal? E o que o Flamengo apurou foi que ele não quer, ele quer continuar na Europa. E isso aí já foi avisado, mas aí ele deixou bem claro. Quando ele saiu do Botafogo no final de 2024, ele disse que já tinha um acordo já com o técnico. Ele ia vir jogar os 6 meses e ia voltar para a Europa. Acabou. E tem times na Europa que está querendo ele. Ele não vai ficar desempregado na Europa. Ele só tem 20 anos e é titular, joga direto na seleção da Argentina. Ele tem poucos anos, é um jogador novo. Beleza? Então, Thiago Almada, por enquanto, descartado no Flamengo. Flamengo desmentindo, não desmentindo, mostrando que não vai rolar. Não vai rolar Thiago Almada. Olha lá, e vamos lá. Flamengo se recusa a dividir salários de Michael com o Corinthians. O Corinthians está quebrado, todo mundo sabe que até o prêmio da Copa do Brasil foi tomado, metade do dinheiro do Corinthians foi tomado porque ele deve para todo mundo. Então ele só recebeu metade e outra metade a justiça tomou. Tá ok? Aí tá querendo o Michael para o Flamengo pagar metade do salário. Pela reportagem aqui do Bola VIP, hoje o salário do Michael é de 2 milhões mensais. 2 milhões, porque ele tem luvas no meio. O Flamengo não está disposto à moto barulhenta que eu falei para vocês que poderia passar, tá ok? É isso aí. Vamos continuar aqui. O Flamengo não quer pagar metade da salário. Se você quiser o Michael, pague o salário. A mesma coisa é o Santos. O Santos está querendo o Michael. Beleza? Se quiser, vai ter que pagar o salário. 2 clubes quebrados que não têm dinheiro. A verdade é essa, não tem dinheiro. E o Flamengo não está disposto ele tem contrato até 2028, nós temos 3 anos, e o Flamengo não está disposto a dividir salário com ninguém e reforçar rival. Imagina. Então, tipo assim, o Flamengo paga 1 milhão de salário para o Michael para reforçar o Santos e o Corinthians. Não faz sentido nenhum. Então o Flamengo falou assim, não, deixa ele aqui, pelo menos aqui né, usa ele de vez em quando. Pode usar ele às vezes na Copa do Brasil, que o Flamengo não vai dar prioridade, vai ser Campeonato Brasileiro, Libertadores, usa ele na Copa do Brasil, usa no Campeonato Carioca, vai usando. Vai ficar pagando 1 milhão para ele reforçar o rival? Não adianta. Então, o Flamengo já recusou essa ideia do Corinthians. O Corinthians acha que conforme for passando o tempo, com ele lá ganhando um puta no salário desse, sendo reserva, o Flamengo muda de ideia. Beleza? Eu acho meio difícil. Eu acho difícil. Ó, e o Cebolinha? Laércio Cebolinha muda os planos e comunica com o Flamengo e decide abrir conversas para renovação. O Flamengo chegou no Cebolinha e perguntou se ele queria renovar. Ele estava na dúvida porque ele teve propostas de outros clubes, entendeu? Mas uma das propostas é a do Shakhtar Donetsk, da Rússia, que nós sabemos o problema que a Rússia enfrenta, entendeu? Não, CSKA, desculpa, perdão. Vai. CSKA Moscou. E o outro é a do Fluminense. O que ele falou? Não vou sair do Flamengo para ir para o Fluminense, que é o rival direto, isso aí não ia pegar bem para a minha carreira. Então ele não quer sair direto do Flamengo para ir para o Fluminense. Descartou o Fluminense. Pelo menos é o que diz a reportagem, tá? Eu estou aqui no Bola VIP. E o CSKA Moscou, todo mundo sabe dos problemas. O Gerson acabou de voltar aí lá de lá e sabe quais são os problemas, né? Só disputa campeonato interno lá, some de lá. Então é preferível ficar aqui no Flamengo, disputar outros campeonatos Libertadores, tem chance de disputar novamente o Mundial. E outra, já está identificado com a torcida, tem um bom salário. Se renovar, vai aumentar o salário, não tem renovação sem aumento do salário, esqueça isso, beleza? Aumenta o prazo dele, já tem acho que 29 anos, vai ficar no Flamengo. Pelo menos eu acho. Para mim, o Flamengo não deveria fazer do Cebolinha. Tá ok, rapaziada? E vamos lá. Vamos falar com umas coisinhas bestas aqui, não notícias aleatórias, só para tem gente que gosta dessas notícias aleatórias.
O Arrascaeta diz que Flamengo é a casa dele e pretende aposentar no Flamengo. Isso aí ele já havia dito há alguns meses atrás, quando ele estava, o ano passado, quando ele estava tentando renovar o Flamengo, ele já falou que tinha que querer fazer um contrato de aposentadoria no Flamengo. Eu lembro que o Mauro César criticou muito isso aí. E ele mostrou que ele tem condições de jogar, e falou assim, só que ele estava, sabe, bom, o futebol, ele é muito dinâmico. Faltam 3 anos de contrato, eu não sei o que vai acontecer nesses 3 anos. Hoje, o meu pensamento é ficar no Flamengo e aposentar no Flamengo. Eu e minha esposa gostamos do Brasil, temos identificação com a torcida e com a cidade. A esposa dele tem negócios no Rio, entendeu? Então ele estava falando sobre isso aí. Ninguém sabe do futuro. A intenção dele é ficar, mas como é que ele vai saber o que vai acontecer em 3 anos de carreira? E se lá o Flamengo vai querer ele, se não vai querer, se ele vai estar apto fisicamente para jogar em alto nível como o Flamengo existe. Então, hoje o pensamento dele é terminar a carreira no Flamengo, mas o tempo dirá. Beleza? E ele falou que ficou muito contente com a coroação de Rei da América. Beleza? Ó, e o Abel Ferreira, outra notícia aqui meio aleatória, não tem nada a ver com nós, mas ainda não superou a derrota e continua com a hipocrisia. O que eu falo desse Abel Ferreira, ele é muito hipócrita. Vamos ser sérios, é um puta de um técnico, é bom técnico, ele é bom técnico, mas é muito hipócrita. Olha lá, Abel Ferreira critica o VAR e menciona asterisco na final contra o Flamengo. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, comentou sobre a polêmica envolvendo o VAR após a vitória de seu time sobre a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista, realizado no 11 de janeiro, ontem. Em caso, em suas declarações, Ferreira fez referência à final da Copa Libertadores, onde o Palmeiras enfrentou o Flamengo e destacou que a vitória do time carioca tem um asterisco. Em suas palavras, Abel Ferreira afirmou: a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não chutou a gol, que o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém vai tirar. Olha para você ver. Ele também criticou a atuação do árbitro durante a decisão, dizendo que o árbitro até foi muito simpático, não quis estragar a final. Ferreira mencionou que há um asterisco no jogo, cicatrizes ficam, é natural que um ou outro jogador ainda esteja a sangrar. Daquele machucado que ficou, do arranhão que ficou da chuteira do Pulgar, do Fux. Então, beleza? Ele ficou aí, só que ele não cita do Rafael Veiga no Carrascal. Porque vamos falar, já que vamos falar de se o árbitro expulsa o Rafael Veiga, talvez o que aconteceu com o Pulgar não aconteceria, porque a dinâmica do jogo mudaria completamente. Do mesmo jeito que ele pensa que mudaria com o Pulgar expulso, mudaria com o Rafael Veiga expulso. Entendeu? Talvez ele teria que fazer alguma mexida, ou o Flamengo também poderia fazer outra mexida. Talvez o jogo não seria 1-0. Beleza? Poderia ser 2, 3, poderia empatar. Ninguém sabe. Ele poderia meter uma retranca ferrada lá e conseguir segurar o resultado. Quem é que sabe? Então, o destino dele é mudado conforme as coisas vão acontecendo. Se o Rafael Veiga fosse expulso, talvez a história do jogo seria diferente. Pode ser a favor ou contra o Flamengo. Ninguém sabe. Entendeu? Mas ele fica reclamando porque até agora não superou. Beleza? O time dele não conseguiu chutar uma bola pro Rossi defender. Impressionante. Uma final de Libertadores. Beleza, rapaziada? Então é isso. Não se esqueça, Flamengo e Portuguesa hoje às 18 horas com transmissão da Rede Globo e Premier. Beleza, rapaziada? Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube e recomendar a gente para outras pessoas, beleza? Tamo junto. Se tiver notícias mais relevantes, a gente traz aqui para vocês. Alô, um bom domingo.